Existe algo que acontece dentro do autoconhecimento bem difícil de engolir. Acho que é a fase mais difícil da nossa vida, que é quando você vai amadurecer e você precisa de se afastar de todos, ficar sozinho para poder refletir todas as coisas que você pensou, todas as sombras que você entrou. E hoje eu escolhi, sabe, compartilhar aqui dentro desse portal que tava até parado, sabe? Uma grande realidade do que aconteceu comigo. Às vezes a gente pensa, sabe, que as pessoas amam a gente como a gente ama elas. E nem todo mundo gosta da gente. E às vezes a gente fica muito inocente, sabe? Não quer. Finge que não tá vendo algumas coisas. E eu gostaria de compartilhar uma coisa com vocês, abrir meu coração aqui pra vocês. Hoje eu senti de desabafar isso, sabe? Eu saí de relações narcisistas, mas a maior dificuldade que eu tive foi com a minha própria mãe. Com a minha mãe e com o meu irmão. Engraçado que, sabe quando você nunca tinha visto? E aí você enxerga e isso dói. Isso dói, sabe? Dói demais, porque você tenta ajudar as pessoas, você tenta salvar, você tenta mostrar o caminho. E eu fiquei questionando, sabe, se eu tava espelhando o narcisismo na minha mãe e no meu irmão. E a grande realidade é que não era mais sobre eu espelhar, era sobre eu enxergar que as pessoas não vão mudar. Que eu escolhi isso pra mim, sabe? Eu escolhi não ser essa pessoa. E era como se eu tivesse que provar pra eles, né? Que dá pra mudar, que dá pra transformar, que a gente não precisa de ser assim. E, gente, de verdade, é insustentável. Porque você, quanto mais tenta mostrar pra pessoa algo, não entra na cabeça dela, sabe? É como se você estivesse tentando furar uma pedra. E essa semana eu chorei a semana inteira, muito, muito. Porque Deus falou pra mim me separar da minha mãe, né? Me desligar, assim. E é muito difícil pra mim. Porque eu sempre gostei muito da minha mãe, né? Só que eu não sei o que ela pensou sobre mim e voltou uma carga, né? De tudo que ela fez pra mim, voltou pra ela. E ela adoeceu bastante, sabe? Tá acontecendo um monte de coisa assim na minha família. E eu tô vendo isso, sabe, com os meus olhos, eles adoecer, eles cair. E, gente, de verdade, dói, dói. Quando a gente vê uma alma sofrer e essa alma não entender e ela ser contra, sabe, aquilo que você tá fazendo. E eu tive uma conversa muito séria com a minha mãe, já não é a primeira vez, sabe? Sobre eu precisar de trabalhar, de eu viver minha vida, né? E é como se as doenças que vão aparecendo é para você cuidar, é para você estar lá com aquela pessoa, é como se fosse uma prisão. É muito doido isso, gente. E assim, a gente quase enlouquece se sentindo culpado. A gente se sente mal em falar não, sabe? Em a gente se despedir, a gente se sente que, meu, será que eu tô sendo desumano, né? Será que eu tô fazendo errado? Eu chorei tanto essa semana, gente, eu chorei demais, porque ter uma mãe narcisista é difícil. Ninguém sabe o que é. A gente tem medo de ir pra vida, a gente tem medo de se relacionar, a gente tem medo de tanta coisa, sabe? Tudo vira gatilho. O tempo todo o que ela fala vira gatilho pra você. Você fica o tempo todo num estado de alerta. É uma tempestade que vem, é um caos. Mas depois Deus começa a revelar, sabe, esse caos. E você vai vendo com seus olhos mesmo, sabe? As pessoas fazendo maldade. Aí eles confessam com a própria boca deles o que viu em você, sabe? O meu irmão brigou comigo, ele viu demônios em mim.
Eu fiquei impressionada, sabe, de olhar pra ele assim e ver que ele falou que pra mim que ele viu demônios, sabe. A minha mãe também vê isso, sabe. E é muito triste, gente, porque a gente pergunta pra eles assim: "Você gostaria que eu te ajudasse a procurar um psicólogo, né?" Eles falam assim pra você: "Meu psicólogo é Deus." Eles acham que você é o problema. E você fica confuso. Você fica pensando se você realmente é o problema. É uma dor que a gente sente na nossa alma muito grande, sabe? Ter que cortar os laços com a nossa família e olhar e falar, cara, eu não sou essa pessoa. Como é desafiador, sabe? E não é sobre a gente abandonar, é sobre a gente não se abandonar no processo. É sobre você não se abandonar, é sobre você reconhecer verdadeiramente você. É um processo assim interno, onde você reconhece seu eu superior, você reconhece que Deus te deu uma oportunidade de ser uma pessoa melhor, que você escolheu se tornar essa pessoa e que tudo aquilo que elas estão refletindo é sobre elas. Sabe, elas usam o espelho da alma delas contra você e é muito desafiador, gente. É muito desafiador, porque é claro que no começo dói muito, né? Hoje e você não sente tanta dor porque você entende que não é sobre você, é sobre eles, né, que estão falando de você. Então é uma cura assim tão profunda, é tão genuína, sabe? Eu vi a dor da minha mãe, eu vi o sofrimento dela, a briga, a confusão da minha família por conta de mudança de casa, sabe? É muito desafiador esse processo. E eu fui na casa da minha mãe, eu fiz uma comida bem gostosa, sabe? E eu fui lá levar pra ela. E eu falei pra ela assim, mãe, você nunca foi meu inimigo. Eu sempre amei você. E você sempre foi minha amiga. Eu não sei o que aconteceu com você. Eu não sei o que você guarda dentro de mim. Eu espero que você me perdoa, né? E aí ela reclamou, gente. Ela falou tanto, tanto da vida dela, que a vida dela é uma merda, que só acontece coisa ruim, que fizeram ela cair da escada, que alguém que jogou praga nela, sabe? Que aquilo foi alguém que fez aquilo com ela. E ela estava passando por toda a dificuldade que ela estava passando por causa de alguém, por culpa de alguém, sabe? Ela falou que as pessoas têm inveja dela, que as pessoas sempre teve inveja dela, das coisas dela. Sabe? Ela não enxerga as sombras dela, gente. E ela projeta isso nas pessoas, sabe? E é bem desafiador. É bem desafiador. Acho que pra mim a fase mais difícil da minha vida é essa que eu tô vivendo agora. Porque sabe quando você fica, sabe a borboleta? Ela vai para um casulo para poder se transformar. E aí você enxerga, né, todas as suas sombras e você se conecta também com a sua luz, sabe? E aí a borboleta, ela tá começando a sair desse casulo. E só que quando ela sai do casulo, que ela começa a abrir as asas para poder ir pro mundo, vem tanta coisa assim do universo maravilhosa pra gente, sabe? De consciência mesmo, de criatividade. E nessa de você bater as asas, né, como uma borboleta, porque eu preciso voar, e agora eu vou me desconectar de tudo que eu tava entregando a minha energia, que eu tava entregando, gente, a minha energia. E assim, eu tava ficando desvitalizada. Eu vi algumas pessoas falar, sabe, na internet, assim, antes de você colocar a máscara em alguém no avião, você tem que colocar primeiro em você, para depois você colocar no outro, sabe? E eu tô vivendo esse momento agora da minha vida. E, gente, de verdade, dói. Dói, porque imagina quem te deu a vida, né? A pessoa te deu a vida e você tem plena gratidão por isso. E aí você vê aquela pessoa, ela não conseguir ter um raciocínio, né, de agradecimento, de falar para Deus obrigada pela vida, sabe? Não existe isso. E é triste, sabe? É triste, assim, eu pedi muito a Deus, assim, para me orientar como filha agora nesse momento,
Tipo, o que que eu faço, né? Como eu lido com isso, né? Como que eu pego a minha mãe e ajudo ela, né? Eu tô vendo que ela tá criando a doença pra ela tá criando as piores coisas na mente dela, sabe? E a minha energia já não reflete na dela, sabe? E a gente não consegue ficar mais perto, porque o nosso chácara cardíaco queima. E não é porque você tem preconceito, não é porque você tá julgando, entende? Tipo, é realmente uma questão de energia que não são mais compatíveis, campos energéticos que não são mais compatíveis. Imagina, você tá indo num caminho, né? E a pessoa tá indo num caminho oposto ao seu. Não é sobre você não amar a pessoa, não respeitar e tá enxergando mal nela, sabe? É de verdade, energeticamente não existe não existe conexão. E dói, gente, dói demais, porque você fica pensando assim, eu tô julgando, eu tô pensando mal sobre essa pessoa e não é. Tipo, é um fim de ciclo. Acabou o ciclo com a minha mãe. Acabou o ciclo com meu irmão. Não é sobre eu estar julgando, é sobre eu já reconheço, sabe, a minha a minha essência. E é como se eles tentassem dizer que eu finjo, que eu sou falsa, que eu sou invejosa, sabe? E eu ouvi isso deles, né? É bem desafiador, gente. Isso cansa, cansa a gente, assim, profundamente. A gente fica cansado, exausto. Financeiramente é um desastre, porque é como se não houvesse uma bênção, né? E é aquele momento agora que eu me abençoo, sabe? Aquele momento que eu tô sendo mãe de mim, que eu tô sendo pai de mim, que eu tô me acolhendo da exclusão, sabe? Eu senti que tem pessoas que me excluem, que não me suportam, que não gostam de ouvir minha voz, assim, é como se eles realmente não suportassem. O meu irmão, ele chegou a fazer ânsia de vômito, falar pra mim que ele tinha nojo de mim. E ele fez, sabe, o processo de ânsia, assim. Eu olhei e falei, meu Deus, como pode? Eu nunca pensei que essas pessoas fossem fazer isso comigo. E aí eu vi, sabe, que elas me odeiam. E elas passam muito mal quando eu falo alguma verdade, sabe? Eu não posso ser eu com eles, porque ser eu com eles dói. Ser eu para eles ali é uma tortura na psique. E gente, de verdade, é insano. Porque você fica tentando entender, tipo, o que aconteceu com a nossa família. O que aconteceu. E na verdade são consciências que não se abriram. E isso faz parte do processo. A separação, né? E, tipo, não é porque você tem raiva, não é porque você tem ódio. É porque você realmente precisa separar o joio do trigo. Você tem que mudar seu ambiente. E aí vem na sua cabeça assim, ó, como eu vou sair daqui? Como eu vou mudar de ambiente? Como eu vou conseguir a bênção da minha mãe? E aí tá vindo muito pra mim assim, ó, na minha mente, né? A bênção vai vir da alma dela, sabe? A bênção vai vir da alma da tua mãe, porque a alma da tua mãe te aprova, a alma da tua mãe te apoia. Ela, o ego dela não vai te apoiar. O ego dela tá com raiva porque você conseguiu se levantar, se reconstruir. O ego dela tá magoado, tá triste porque você tá na casa que ela meio que ajeitou, sabe? Ela tá com uma raiva muito grande, sabe, gente? E aí agora, sabe, é um momento assim do meu recolhimento com a minha mãe, assim. Eu fui lá, deixei a comida pra ela, né, e falei, eu vim trazer pra você e dizer pra você que eu te amo, né? E que você não é minha inimiga. Mas eu entendo que os processos são esses, né? É o adultecer, o amadurecer.
Mas assim, gente, é uma dor imensa você descobrir, né, que as pessoas olham pra você como inimigo. Eles não olham pra você como seus amigos, como alguém que é capaz de te amar, de te respeitar. E eu entendi que isso não é sobre mim, né? Eu não vejo eles dessa forma. E eu vejo eles de outra forma, sabe? Mas eu tive que me retirar das minhas páginas, eu tive que sair desse campo, sabe? Que tava sugando a minha energia. É um processo assim que dói, que traz grandes marcos na nossa alma, mas é um processo que eu sei que eu vou vencer, né? Eu vou vencer, eu vou ir para a próxima fase. E essa próxima fase que eu vou estar sozinha, não sei, né? Deus é que conhece aí tudo que ele tá programando para mim. É uma fase que você fala, cara, tô começando do zero a vida, descobrindo coisas que eu nunca imaginei sobre a minha família, sobre as pessoas que eu amava. E assim, eu me senti traída, sabe, gente? Eu me senti usada. É uma dor muito grande, sabe? Porque eu doei tudo, assim, eu entreguei tudo. E eu percebi que isso acontece desde quando eu era pequena. Eu sempre tentei caber no mundo das pessoas, sempre tentei ser aceita pelas pessoas. Sempre fui fazendo o melhor para mim não ser criticada, não ser julgada, para mim não sentir a dor da rejeição, né? E eu me permiti sentir essa semana a dor da rejeição. Permiti me aceitar, sabe, assim, com essa questão da rejeição. Permiti que aceitar a minha família, né? Olhar para tudo isso e, meu Deus, não era sobre mim tudo, né? Eu tava dividindo tudo com as pessoas errada. Eu tava entregando, sabe, conhecimento, eu tava entregando a minha luz interna para as pessoas que estavam tentando assombrar, apagar, sabe? É mais ou menos um vagalume voando, tentando iluminar algo e alguém vem e apaga. É assim que eu me senti por muito tempo. E dizer para vocês, é, ter uma família, né, com um transtorno de personalidade que eles não conseguem enxergar, né, é muito desafiador. É talvez o processo mais longo da sua vida, porque você não sabe quando vai parar aquela energia de ataque, né, que você sente o tempo todo, os gatilhos, né, que é gerado dentro de você. Mas você tem uma esperança, sabe, muito grande de que os milagres acontecem, que boas coisas estão vindo na minha direção, que toda a crise de ansiedade que eu tô sentindo, ela vai diminuindo, sabe? Eu tive, gente, que tomar medicamento para poder me acalmar, porque realmente foi muito difícil lidar com um sistema familiar inteiro, assim, me atacando. Eu senti que todos estavam me atacando. E tava mesmo, sabe? Não era uma coisa inventada da minha cabeça. As pessoas falavam de mim, eu sentia que tava falando de mim. E é como se eles falassem, isso é coisa da sua cabeça. Querendo dizer que eu sou louca, sabe? E aí vinham outras pessoas e falavam pra mim, entendeu? Tipo, toda a história. Eu falei mal de você, sabe? Pessoas da minha família também, em algum momento, que reconheceu, né? Que errou comigo, me pediu desculpa, me abraçou e falou pra mim assim que tava sendo muito bonito o trabalho que eu tava fazendo e pra mim não desistir, pra mim não perder a minha luz. E eu tive um primo meu, sabe, hoje, que me abraçou. Eu chorei bastante hoje, sabe, gente? Meu primo me abraçou e falou, não deixa ninguém apagar a sua luz, prima. O que você tá fazendo é muito bonito. O que as pessoas pensam é delas. A conversa da cabeça delas é delas, não é problema seu. Você é uma pessoa incrível. E eu abracei ele e falei, eu te amo, prima. Ele falou, eu também te amo. E a gente tava sem se falar por causa de fofoca, sabe? E eu tô vendo Deus mover um movimento assim bem profundo, gente.
É como se a justiça divina estivesse passando e falando para mim: eu estou fazendo aquilo que é certo. Você veio aqui para poder mostrar que é possível curar e que é possível se transformar. E ninguém vai tirar isso de você. Tentaram tirar minha luz, apagar, sabe? Me tirar da terra mesmo, assim, de falar que queria que eu morresse. E Deus não deixou. Deus não permitiu. E eu sou muito grata a Deus por isso, sabe? Porque Ele me ama de verdade. Eu senti o amor do divino, senti a espiritualidade me ajudando. Eu tive muito a presença de Xangô na minha energia, gente. Xangô se tornou um amigo para mim espiritual, né? Exu se tornou também amigo espiritual para mim, né? Porque eles me ajudaram muito na minha proteção, assim, com a minha família. Eu não fazia ideia do tanto de ataque que eu estava recebendo, guerras espirituais. Foi realmente uma guerra que eu vivi. E é como se eu estivesse lutando contra demônios. Mas é muito triste, né? A gente vê que as pessoas permitiram entrar dentro delas energias que são bem difíceis, né? E nesse momento agora, eu me permiti dar a oportunidade de viver a minha verdade sozinha, né? Sem machucar ninguém. Mesmo sabendo que eu tô numa dinâmica de alma gêmea, chama gêmeas, eu soltei tudo, sabe? A dinâmica, permitindo com que Deus atuasse da forma dele, sem eu ter nenhum tipo de controle sobre isso, sabe? Sem eu olhar mais também até para a pessoa assim, ai, aquela pessoa é minha chama gêmea, aquela pessoa é minha alma gêmea. Eu saí, sabe, dessa coisa mental, de pensar isso, né? Porque as pessoas são livres para ser quem elas quiserem ser, para amar quem elas quiserem amar, sabe? E, e é sobre isso a vida, né? É um momento assim de libertação espiritual, de deixar o outro livre, de parar de olhar negativamente para alguém. Eu entendi que as relações que passaram para mim me ensinou a ser uma mulher, aquela mulher, sabe a parábola das virgens, onde tem as virgens prudentes e as imprudentes. É como se Deus, ele tivesse curado todas essas partes minhas da imprudência, sabe? E fazendo eu ser a virgem prudente, né? Enchendo o meu vaso. E quando você enche esse vaso, que você tá conectado com o Criador, é algo belo, sabe? É algo que vem da sua alma, não é um fingimento. Você não consegue mais mentir para você sobre o que você sente, sobre o que você pensa. É um momento do autoconhecimento muito profundo, onde você galga, você sabe que você vai galgar degraus maiores, que Deus está usando você para curar outras pessoas, mas não mais naquele lugar, sabe? Tipo, caiu a minha ficha. Naquele lugar não é mais para mim. Aquelas pessoas fizeram parte da minha vida, hoje não faz mais. Eu mudei, sabe? Eu escolhi mudar o ambiente. E, gente, começar do zero é uma sensação estranha, sabe? Dá um medo, sabe? Um medo desse novo, um medo de como que vai ser. Mas sabe quando você começa a estruturar na tua mente que você vai ter uma vida incrível, incrível mesmo, tipo, eu sei que vão acontecer coisas boas, porque eu desejo coisas boas para as pessoas, sabe? Eu tô vendo a minha alma, eu tô vendo que eu tava entregando, né, a minha energia para as pessoas, e onde na verdade eu tinha que entregar essa energia para mim. Eu tinha que me dar isso, e eu tava entregando para eles. Tipo, era como se eu falasse assim: olha, eu tô aqui. E é como se a minha alma falasse: você não precisa mais de falar, olha, eu tô aqui. Você existe, você só vai. E esse momento agora da minha alma é ela falando comigo e eu falando com outras almas. E eu vejo a alma das pessoas, né?
É incrível. Eu vejo a alma. Por isso que eu não consigo ter raiva, eu não consigo ter ódio de ninguém. Porque eu vejo Deus nelas. Eu vejo a beleza daquilo que às vezes elas não enxergam. Mesmo elas fazendo mal para mim, eu sei que aquilo não é sobre mim. Então, hoje, o meu coração, ele não dói tanto por causa disso, sabe? Mas eu, como humana, eu tenho ainda, sabe, aquela coisa, meu Deus, eu tô saindo de tudo. É como se, cara, eu tô fazendo tudo novo, novo amigo, uma nova família, vai vir tudo novo. E aí, o que que é que isso que vai vir? Essa é a sensação que a gente tem. E assim, como uma filha, né, que tá saindo da relação com a mãe narcisista, não é sobre julgar minha mãe, não é sobre tacar pedra nela, é sobre, uau, eu consigo ver agora, né? Por que que eu não conseguia desenvolver? A pessoa que eu mais amava, né? Ela tava me apedrejando, ela tava torcendo contra. Então eu não tava conseguindo desenvolver o meu trabalho. E eu, meu Deus, como eu vou ter sucesso? Como que eu vou ganhar dinheiro se eu não tenho a benção dela? Essa é a pergunta, sabe? Que você faz o tempo todo, que roda no seu cérebro. E aí vem aquela vozinha e fala assim pra você: é você mesmo, é você mesmo. É você que vai ser a sua mãe, é você que vai ser seu pai. É você que vai conseguir fazer isso. E calma, que eu vou te mandar ajuda. Calma, fica calma. E, gente, a ansiedade é muito grande. A gente tem crises e crises de ansiedade porque os narcisistas, eles geram gatilho na tua cabeça o tempo todo. É o tempo todo porque eles precisam de energia. Eles se alimentam da energia da tua reação de dor, de sofrimento. Seja dor, seja sofrimento, seja alegria, qualquer reação que responda eles de algo que eles querem. E é bem desafiador lidar com isso, porque como parar de dar gatilhos, como parar isso? É muito desafiador. E esse vídeo aqui que eu tô fazendo, que é um desabafo e ao mesmo tempo traz uma clareza para quem tá passando por, né, a saída de relações narcisistas, é dizer a você: a gente se sente sozinho agora, mas não tenha medo. Porque o Criador, ele é como se ele colocasse uma energia de paz no coração, assim, sobrenatural. É como se ele anestesiasse a gente dessa dor que estão espelhando na gente, sabe? E assim, tudo, quando você se retira, você retira a sua energia daquele campo, porque aquelas pessoas precisam passar pelo processo delas. Elas precisam de se curar. E muitas das vezes você tá dando tanto para elas que elas não dão valor. E onde elas vão dar valor? Quando você se retira, quando você vai embora, quando você realmente, olha, eu não faço mais parte disso. Quando você se escolhe, entendeu? E é incrível, porque quando eu escolhi voltar para mim, é uma decisão. Eu falei, eu vou voltar para mim. Eu vou ficar bem comigo, eu vou voltar até a minha energia. E essas pessoas que fizeram parte da minha vida, elas vão enxergar, elas vão ver com os olhos dela, tendo clareza sobre elas, sobre o que elas pensaram sobre mim, que era delas. Elas vão entender que no espelho da alma, né, delas, bateu no meu espelho. E elas só simplesmente estão ali levando de volta a energia que me mandaram. E assim, que desafiador é. O que que eles mandaram? O que que eles falaram? Eu não sei. Eu não faço ideia. Mas foi claro, sabe, na discussão, olhando nos olhos, conversando ali, eu vi, né, com clareza quem eram as pessoas que estavam me atacando, quem eram as pessoas que estavam, né, me vampirizando, tirando toda a minha energia, me desvitalizando. Uma outra coisa que acontece é que dependendo da pessoa que você sai da relação, ela fica com um nível de vingança muito grande, sabe? De ódio, de vingança. Ela quer destruir você a qualquer custo. Por quê? Porque é para ela ver você crescer, para ela ver você brilhar, dói.
dói dentro dela, então ela acha que você tá atacando ela, você acha que ela acha que tá fazendo mal para ela. Você não tá fazendo nada para aquela pessoa, mas ela vê você como o inimigo dela. Entendeu? E isso tudo é as energias dentro deles, brigando com eles, falando com eles, olha para sua inveja, olha para a ferida do abandono, olha para a ferida da rejeição, sabe? E aí você não consegue ter um diálogo com pessoas assim, porque elas não estão no mesmo campo que você de cura, né? Não estão abertas. E aí é uma briga eterna, entendeu? Você tem que abandonar o campo. Literalmente, não tem o que fazer. Porque se a pessoa não enxerga o problema nela, né? Se ela não enxerga o quanto ela tá emitindo uma energia que dói, né? Que traz dores e sofrimento pro outro, você fica confuso, né? Tipo assim, sou eu que tô fazendo isso? E aí Deus fala no seu coração, o que você pensa sobre as pessoas? E aí não, eu penso bem, eu vejo bem nas pessoas. Trabalham, né? São pessoas boas. E não é sobre mim. O que eu vejo nas pessoas é o bem. E aí é como se eles quisessem provar que não, que eu sou falsa. Falei, não, eu não vou entrar nesse jogo, porque, cara, isso não é verdade, né? Não pertence a mim. Eu entendo que eu tenho minhas sombras, né? Mas eu sou muito verdadeira, eu sou uma pessoa que eu busco a integridade, eu busco ser uma pessoa todo dia melhor, sabe? E, e dentro desse processo, você tem percas, muitas percas. E você fala, como que eu vou recuperar tudo isso? E nada mais, sabe, gente? Eu vejo energeticamente o quanto de ele se alimenta do caos, da dor, do sofrimento. E eu tô bem comigo, né? E é o que eu falei pra minha mãe, né? Eu olhei pra ela e falei, mãe, olha pra mim, eu tô bem, eu tô em paz, meu coração tá em paz com qualquer pessoa. Eu durmo bem, eu como, né? Eu faço as minhas coisas. A única coisa que eu percebi é que realmente a minha prosperidade foi bloqueada, né? O meu campo da prosperidade fechou. E isso, né, é uma coisa desafiadora para mim. E Deus falou para mim, calma. Eu tô no comando. Nem tudo é você. Nem tudo é culpa sua. Continua fazendo as suas coisas, mesmo que devagarzinho, sem pressa. Continua plantando a sua semente. Aí todo dia, gente, agora eu tô plantando um pouquinho da semente, sabe? Pegando tudo o que aconteceu e transformando em algo. Mas assim, eu sei que isso leva tempo, sabe? Que não é do dia pra noite. E eu quero dizer a você uma coisa. Não desiste de você, cara. Não importa o que acontecer, sabe? Tipo, a pessoa que vai vir aqui ver esse vídeo é uma pessoa boa. Eu sei que é uma pessoa que deseja do fundo do coração uma transformação na sua vida. E que eu sei que você espelha, sabe? Dentro do outro coisas boas. E que você também tá passando por isso, que você tá passando por essa fase de, meu Deus, e agora? O que eu faço? Se sentindo só, né? Mas essa solitude, ela, a gente acessa o nosso vazio, a gente acessa Deus, a espiritualidade, a gente sente que não tem apoio mesmo, sabe? Mas a gente também sente que tem algo maior acontecendo, que a gente não tem controle sobre isso. A gente sente que Deus está usando algo, está formando algo fora de você ali que você não tá vendo para te presentear, para olhar para você enxergar também que tem pessoas boas, que tem pessoas que reconhecem o bem em você, que vê a luz de Deus em você, que vê uma saída, né? E não para te usar, não para fazer de você um objeto, mas pessoas que te reconhecem como ser humano, que te aceita do jeito que você é, sem tentar te mudar, pessoas que olham para você com respeito, né, com reciprocidade, que enxerga Deus em você. E gente, esse campo, eu tenho me conectado muito com pessoas que tá conectada com o eu superior delas.
E é muito bonito a forma como falam, sabe? Você sente que elas ajudam, que elas contribuem. Elas não precisam de cenários muito bonitos, sabe? Não precisa de estar com maquiagem perfeita, com roupas perfeitas. A gente entende que a gente está aqui para algo maior. Esse algo maior é sobre... Aqui, ó. Eu ligo uma câmera com simplicidade, sem maquiagem, mesmo chorando, mesmo com o olho inchado, mesmo sem o cabelo arrumado. Eu tô sendo eu. É sobre você ser você de verdade. É essa energia. É a energia que conduz tudo o teu entorno. E assim, gente, sair dessa relação narcisista foi a coisa mais difícil da minha vida. Foi, de fato, a cura mais desafiadora para mim. Me desconectar da minha mãe e do meu irmão, né? Tipo, me retirar, sabe? Tipo, vejo vocês, eu vejo a sua dor, né? E eu entendo, mas eu me retiro. E se você precisar de mim, você pode me ligar, né? Você sabe onde me encontrar. E eu me retirei. Eu me retirei. A minha mãe sentiu. Eu falei, mãe, isso é nosso amadurecimento, né? Eu não consigo ir para minha próxima fase carregando as suas dores, né? Carregando os seus problemas, porque eu tenho os meus, né? E assim, eu não sou culpada pelo que tá acontecendo, né? Eu não tenho culpa. E aí ela falou para mim assim, ó, eu sou culpada. Eu reconheço que eu errei. Eu falei, então, mãe, é sobre reconhecer e sobre ir para a próxima fase, não ficar ali se lamentando, né? E ela falou, eu sou culpada. Eu falei, não, para de se culpar. Todos nós somos culpados, né? Todos nós somos responsáveis por aquilo que a gente pensou. E é sobre você reconhecer de verdade quem você é, o que você pensa sobre o outro, que é seu, né? Você bateu no espelho da alma e aí talvez isso é difícil de você reconhecer que foi você que pensou e voltou para você. Então eu não sou responsável pelo que você pensa sobre mim, sobre qualquer outra pessoa, né? Eu amo você do jeito que você é. E eu não tô aqui para julgar você, nem a sua psique, né? Nada do que você faz. Mas eu entendi que eu tenho o meu lugar no mundo também. E que eu posso crescer, que eu posso me desenvolver, me tornar alguém melhor. Eu não tenho inimigos. Mas essas pessoas que acham que são meus inimigos, elas mesmas vão enxergar, porque Deus vai mostrar para elas que eu nunca fui inimiga delas, eu nunca desejei o mal para elas. Muitas das vezes eu quis amizade, eu quis um abraço, quis conhecer, quis fazer parte da vida de alguém. E aquelas pessoas não queriam a mesma coisa que eu. E essa é a maior lição para mim, né? É a maior verdade. Eu quis fazer parte da vida de alguém que não queria que eu fizesse parte. E é uma escolha também, sabe? E tá tudo bem. É sobre... Nossa, tudo bem que você, né, não queira... Não queira que eu faça parte da sua vida e tá tudo certo. Que bom que a gente pode viver esses momentos, gente. Mas é bem desafiador quando a pessoa não compreende a nossa linguagem e ela inverte os papéis, né? Ela inverte, ela acha que você é culpado, ela espelha a culpa em você, porque essa é a maior dor dela. Essa é o peso dela, né? De o que ela pensou sobre mim e que voltou para ela. E aí, essa culpa que ela carrega, né, de ter mandado uma energia tão ruim para mim, de ter feito eu sofrer, e aí ela vê esse sofrimento nela e ela fala, não sei o que fazer. Eu falei assim, então, é nesse momento agora que a gente busca Deus. É nesse momento agora que o jogo vira, né? Eu não preciso de pensar mais que eu tenho inimigo. É a hora que eu, tipo, entro pra dentro de mim e falo, cara, eu preciso de enxergar isso de verdade. Por quê? Porque a gente vai envelhecer, né, gente? A gente, eu vou fazer 44 anos dia 23 de agosto, que é meu aniversário. E eu nunca pensei que eu fosse viver tudo que eu tô vivendo. Eu moro numa casa simples,
Algumas pessoas gostam de mim, outras não gostam, não gostam da minha presença, né? E aí eu falei, ok, Deus, obrigada pela casa que eu tenho, né? Obrigada pela oportunidade de estar aqui. E é isso, gente, sabe? Eu quis desabafar com vocês aqui na página, porque eu fiz vários vídeos falando, né, sobre narcisismo e contando pra vocês a minha história. E aqui não é um lugar de vítima mais, sabe? É um lugar onde você cresce, é um lugar onde você... Eu não sou vítima, eu não sou coitada, eu reconheço as coisas que eu fiz, as coisas que eu pensei, mas eu não preciso mais ser aquele personagem, né? Eu tenho um novo personagem a partir de agora. E essa fase de crescimento, de desenvolvimento, ela é muito profunda. Ela é tão profunda assim que só você dentro deste lugar sentindo que percebe, né? Então, as filhas, né, filhos aí de pais narcisistas, entende do que eu tô falando. Porque, gente, a gente sente tudo do corpo da nossa mãe, né? As células, as moléculas ali da raiva, do ódio, sabe? Até você dissolvendo isso dentro de você e entendendo, eu faço parte do teu corpo, mas agora é a individuação, sabe? Mas eu tenho a minha individualidade, eu tenho as minhas escolhas. Eu não sou a minha mãe, eu não sou o meu pai, né? Por mais que me comparem, porque chegaram a falar assim, você é igual ao teu pai, não presta, né? Não vale nada, porque eles têm crenças diferentes das minhas e aí acham que eu faço mal para as pessoas, né? E eu falei, não, eu não faço mal a ninguém, eu me protejo daquilo que eu não tô vendo, né? Eu coloco limites naquilo que eu não tô enxergando, porque eu penso que quem quer falar comigo mesmo, né, que tem alguma coisa ali, vai abrir o coração comigo e não vai ficar me atacando no oculto. E quem tá fazendo isso no oculto, ela tá levando de volta aquilo que é dela, né? E não, eu não sou responsável por aquilo que o outro pensa sobre mim. E assim, as pessoas às vezes montam, gente, uma versão sua na cabeça delas que não existe. Só existe essa versão na cabeça dela, entendeu? Isso não é responsabilidade sua. A sua responsabilidade é cuidar de você, ficar bem com você, cuidar da sua energia, sabe? E ser você no universo. Então, para você que tá vivendo isso agora, dói, dói, tá? A gente perde noites e noites de sono, a gente perde toda a parte financeira, mas eu sinto que essa lição de amadurecimento vai fazer a gente criar um sistema, sabe, de ensinar outras pessoas como sair disso, cara, né? Como que você vai viver a sua vida, como que você vai criar a sua vida, sabe? Sem ninguém, sozinho mesmo. Essas pessoas que já tá preparada, que tá ensinando coisas pra gente, eu sou muito grata, tá? Porque teve muito conteúdo de graça aqui que eu peguei na internet, de pessoas fazendo vídeo como esse aqui, ó, contando a história delas, né? Falando que Deus deu um recado, pegando ali aquela mensagem e tendo esperança, tendo esperança. Eu desci, gente, eu mergulhei literalmente no inferno para conhecer todos os meus demônios, sabe? Eu mergulhei mesmo nas sombras. Mas assim, a subida dessas sombras ali, de reconhecer aquilo, a subida vem com uma iluminação que nem você acredita. Você vê nitidamente que o reino de Deus está dentro de nós. Ele não está fora. O reino de Deus é dentro, sabe? Você sente Cristo te ajudando, você sente a presença do Cristo. E é uma presença real, verdadeira. É uma energia que te enche, sabe? Tipo, calma, eu tô aqui. Tá passando, tá limpando. Sabe? A parte kármica, dívida kármica, aquilo que você pensava que não era verdade. Você sente a espiritualidade tirando, sabe? Isso aqui não é seu, isso não é seu, né? E você vai ficando calmo. É uma calma. Só que ao mesmo tempo vem a emoção, vem a memória, você chora, sabe? E é incrível porque você começa a pegar
todas as partes sua que ficou com aquela pessoa. Porque as pessoas, elas espelham tanto em você que elas pegam a tua energia, a tua imagem e usa isso para elas, para favorecer elas. Isso é o narcisismo. Ele pega, ele olha para você e ele fala que você é a parte dele, né, ali. E ele usa essa parte sua energia. Ele é incrível isso. E quando você cai a ficha de que você está sendo usada, né, de que tem uma manipulação ali, quando você desperta disso, cara, você não quer mais fazer parte. Tipo, eu não sou essa pessoa, né? De verdade, né? Essas escolhas não são minhas, né? E aí a sua energia vai elevando, elevando, elevando assim, que você fala, meu Deus, obrigada. Eu tô entendendo que eu tô vivendo a minha verdade. Eu tô entendendo que toda a verdade tá vindo pra mim à tona, tanto sobre mim quanto sobre o outro. O quanto que Deus cuida e zela da gente, sabe? De tudo. O quanto que Deus, ele permitiu que eu vivesse, né, a minha sombra, mas ele me ergueu. E assim, ele não me ergueu com ódio das pessoas, com mágoa, com ressentimento, jogando praga. Ele me reergueu, tipo assim, veja quem você é. Você não é o que as pessoas falam que você é. O que elas falam que você é delas. São elas. Quando alguém fala que você é fraco, que você não é corajoso, que você é mentiroso, falso, entende? Tipo, é delas. Nunca foi sobre você. Mas pega isso de volta, pega a sua coragem de volta, as suas energias, as suas personalidades, né? Vamos integrar tudo isso. E essa integração é o que faz você perceber o quanto o Criador cuida de você e não deixa você, sabe, se perder. E é isso, gente. Se você ficou aqui até o final, né, e precisar aí de ajuda, deixa aí no comentário alguma coisa, né? Fala pra mim o que você achou de tudo que eu tô falando. Você tá vivendo isso, né? Você tá vivendo algo parecido? Confia. Deus tem um plano pra nossa vida muito maior do que a gente possa imaginar, né? E um dos planos dele é amar a gente, né? Ele dá o livre-arbítrio pra gente ser quem a gente quer ser. E eu tô feliz por Deus não ter me abandonado, né? De saber que eu não tô sozinha, não. Que eu fui sincera no meu processo, eu fui verdadeira com a minha família, com as pessoas que estavam no meu entorno. Eu sinto que elas percebem que existe algo verdadeiro em mim. E que bom que as pessoas possam encontrar a luz de Deus, né, dentro delas e ver essa luz na gente também. É isso. Hoje eu quis deixar esse vídeo aqui registrado como parte do meu processo, saindo do meu casulo, né? Essa dor que a gente sente aqui e desmaterializando, sabe, todas as energias que foram enviadas pra gente, sabe, desmaterializando todo o pensamento negativo do outro sobre nós e confiando, né, que Deus, ele tá abrindo um caminho que nem eu vou entender, né, o que ele tá fazendo comigo. E eu dizer pra você, trabalha a tua fé, a tua luz, a tua fé, e acredita, Deus, ele tá guiando você. Você chegou aqui, é porque Deus também tá te guiando, é porque existe um fio de esperança de você se tornar alguém melhor e de você criar, né, seu novo personagem, a sua nova história. Não criando sua nova história usando alguém, sabe? Mas sendo você mesmo, de verdade, assim, com toda integridade. Eu percebi o tanto que as pessoas gostam da nossa utilidade, mas nem sempre gostam do que a gente fala quando machuca, que faz parte delas, entendeu? Mas a nossa utilidade, uma hora ela deixa de ser só utilidade, né? A gente tem que se amar. E eu me permito viver isso agora. Um beijo pra você que ficou aqui. Se ame, se aceite como você é. Fica com Deus.